TCC de Língua Portuguesa, número 9, a personalização do ensino e metodologias ativas. Estamos nós aqui novamente, eu, a PCNP Yolanda, a PCNP Ellen, para mais um encontro com vocês. Vou ler um poema para vocês, de Cora Coralina, Das Pedras. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, levantei uma escada muito alta, e no alto subi. Teci um tapete floreado, e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo era de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia. Minha vida quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Bom, os conteúdos hoje que nós vamos trabalhar com vocês serão os desafios contemporâneos, a personalização do ensino, a aprendizagem significativa, as metodologias ativas para o desenvolvimento de competências. Nossos objetivos serão apresentar os desafios contemporâneos com foco na aprendizagem significativa, apresentar os mecanismos envolvidos no processo de aprendizagem e a reflexão sobre os desafios impostos pelo mundo contemporâneo, explanar sobre tecnologias enquanto desenvolvimento das potencialidades no desenvolvimento das aprendizagens, apresentar as metodologias ativas de aprendizagem, o que são e como explicá-las, e auxiliar o trabalho pedagógico do professor no planejamento, replanejamento e acompanhamento das ações pedagógicas, mobilizando procedimentos, atitudes e conceitos necessários para as atividades de sala de aula. Então, dando início aqui, nós vamos falar sobre as tecnologias e suas potencialidades no desenvolvimento das aprendizagens. Então, as TICs oferecem, para além do impresso, ocasiões originais de aprendizagem, trazendo desafios, provocando curiosidades, criando situações de aprendizagem totalmente novas de convivialidade e interações mais intensas do que a aula magistral, baseada na autoridade do professor. Belloni, 99, na página 73. Então, como nós sabemos, são inúmeros os recursos tecnológicos que nós, professores, temos acesso, atualmente. Mas qual o mais interessante e adequado à realidade, ao perfil das nossas escolas e de nossos alunos? Então, a tecnologia é um grande aliado no processo educacional, garantindo o máximo de desenvolvimento do potencial, do aprendizado, e o ensino híbrido, ele nos traz que os alunos não aprendam todos da mesma maneira, E, nesse sentido, o professor necessita pensar nessa diversidade para elaborar a sua proposta pedagógica, aliando ensino presencial ao ensino online. Então, os usos da tecnologia, eles oferecem aos professores a oportunidade de personalizar as aulas, com base nas necessidades dos alunos, e coletar dados sobre o progresso individual, que são aliados nesse processo e que oferecem benefícios para o desenvolvimento e o efetivo aprendizado. Pode passar, por favor. Nós vamos assistir agora um vídeo da Ana Penido, Por que usar a tecnologia? A Ana Penido é diretora do Instituto Inspirare e vai falar do impacto da tecnologia na educação, Vamos assistir? A tecnologia já mudou a forma como a gente faz muitas coisas na vida. Como a gente produz, como a gente consome, interage, até mesmo como a gente exerce nossa cidadania. Agora é a vez da tecnologia mudar a forma como a gente aprende e ensina. Se antes a gente educava os alunos para usar a tecnologia, hoje a gente usa a tecnologia para educar os alunos. E assim a gente consegue avançar na superação de 3 grandes desafios da educação brasileira. O primeiro deles é a equidade. Com tecnologia, a gente consegue ampliar o acesso dos alunos, não importa se eles estão em regiões vulneráveis ou até geograficamente dispersas, que eles possam ter acesso a recursos de qualidade, a videoaulas, a games, a plataformas. Também com a tecnologia, a gente consegue personalizar melhor a educação, fazendo com que cada um
possa encontrar a sua melhor maneira de aprender. Algumas plataformas já conseguem avaliar em tempo real o que cada aluno aprendeu, o que não aprendeu, quais as suas necessidades e com que recursos eles aprendem melhor. Assim, é possível garantir que cada aluno siga no seu ritmo, a partir dos seus interesses, conforme o seu perfil de aprendizagem. Outro desafio que as tecnologias ajudam a gente a superar é o da qualidade, oferecendo recursos digitais cada vez mais diversificados, interativos, dinâmicos, que realmente ajudam o aluno a entender e aplicar o conhecimento. Apoiam o professor, oferecendo a ele a oportunidade de criar novas estratégias pedagógicas e fazem com que a educação esteja disponível a toda hora, em todo lugar, com cada vez mais autonomia para o aluno. O terceiro desafio é o da contemporaneidade. As tecnologias aproximam a educação do universo dos alunos do século XXI. Também ajuda a prepará-los para a vida presente e futura, cada vez mais mediadas pelos recursos tecnológicos. Mas é preciso ter cuidado, porque a tecnologia não vai resolver todos os problemas. É preciso mesclar atividades online com atividades offline no que se convencionou chamar de ensino híbrido. Então, o professor vai criando estratégias pedagógicas em que alguns alunos estão usando games, usando plataformas, outros estão experimentando em projetos, fazendo trabalho de grupos, ainda outros em mentoria. Essa mistura é que vai garantir a qualidade e a efetividade da educação. Também é preciso evitar o risco de apenas digitalizarmos processos tradicionais de educação, simplesmente substituindo a lousa pela lousa digital, ou o livro pelo livro digital, ou mesmo uma aula convencional por uma videoaula. E há algo muito importante: a tecnologia não substitui o professor. Ao contrário, empodera os educadores. Algumas atividades mecânicas e repetitivas, como correção de exercício ou transmissão de conteúdo, podem ser feitas pelas máquinas, enquanto o professor tem mais tempo para planejar sua aula, ser um mediador da aprendizagem, um provocador, um curador de conteúdos, um designer da aprendizagem. É preciso também evitar os efeitos prejudiciais do uso de tecnologia na educação, como a dispersão e até mesmo o aumento da desigualdade, se a gente garantir acesso a esses recursos apenas a uma parcela dos estudantes brasileiros. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso garantir algumas condições imprescindíveis. Conectividade. A internet veloz e estável é fundamental para que alunos e professores tenham acesso a plataformas e recursos mais sofisticados. Também é preciso garantir a rede lógica dentro da escola. Quanto mais Wi-Fi, mais é possível usar a tecnologia de diferentes maneiras. Além disso, é importante que os equipamentos sejam cada vez mais móveis, eles possam circular pelas escolas, pelas salas de aula, pelos pátios, e também garantir que esse uso seja transparente, que a gente nem perceba que está usando tecnologia, como a gente não percebe que está usando um caderno ou uma caneta. Outra condicionante importantíssima para o bom uso de tecnologia é a formação do professor. É importante que ele seja capacitado já com o uso desses recursos para que possa ir se familiarizando, entendendo as possibilidades, que ele tenha acesso a referências de como usá-las na prática, a ferramentas qualificadas para realmente poder fazer um bom uso e, além disso, a comunidades de troca onde eles vão poder intercambiar com outros educadores. Por fim, é importantíssimo mobilizar a sociedade brasileira para que utilize esses recursos com cada vez mais propósito e da melhor forma possível para garantir uma educação de qualidade para todos os brasileiros, que os preparem para a vida e garantam que eles possam aprender ao longo de toda a sua existência. Pode passar. Isso. Vamos agora falar um pouquinho sobre os desafios contemporâneos com foco na aprendizagem significativa. Então, nós temos aqui, do Viegas 2018, né, que um dos maiores desafios da escola contemporânea é aprender a lidar com a tecnologia e transformá-la em aliada da educação. Então, os professores são e continuarão sendo mediadores indispensáveis no aprendizado, né? O que não descarta a necessidade de aprender a lidar com a tecnologia.
É preciso transformar as ferramentas tecnológicas em potencializadoras do ensino-aprendizado. Além disso, elas devem ser usadas como meio e não como um fim na educação. Então, dentro dessa perspectiva do ensino híbrido, além da aproximação, pode voltar um pouquinho, Ellen, por favor. Isso, está certo. Então, dentro da perspectiva do ensino híbrido, além da aproximação com a realidade do século XXI, teremos duas possibilidades de ensinar e aprender, dentro das capacidades individuais, né, de cada aluno, personalizando o processo de ensino-aprendizado, considerando que os alunos aprendem em ritmos diferentes e possuem diferentes habilidades e competências. Então, nós, professores, devemos estar abertos a mudanças. Torna-se necessário pensar os alunos para além, né, potencializando ao máximo o seu aprendizado e desenvolvendo as suas habilidades. Então, as propostas baseadas no ensino híbrido são desenvolvidas por meio do planejamento das ações, né, que vão permitir a vocês, professores, né, conhecer o seu grupo, o ritmo do aprendizado e como que cada um aprende, refletindo, experimentando, colocando assim o ensino híbrido como prática do dia a dia, desenvolvendo a autonomia, o protagonismo, as propostas também interdisciplinares, valorização de projetos de trabalho, trabalhos em grupos, participação dos alunos de maneira significativa, melhora da comunicação, interação social e introdução à cultura digital de maneira qualificada. Então, ao se organizar a sala de aula de formas diferentes, como, por exemplo, os trabalhos em grupos, então será ali oferecida autonomia aos alunos e, ao mesmo tempo, estabelecer relações colaborativas, facilitando a interação entre todos. Então, essas mudanças são necessárias e irão promover a ruptura de paradigmas, como, por exemplo, propondo espaços mais colaborativos e mudar os espaços, por exemplo, das carteiras, né, na disposição das carteiras em sala de aula. Pode passar, Ellen, por favor? Isso. Pensar na personalização do processo de aprendizado irá fazer com que o professor observe mais seu grupo. O seu papel será cada vez mais de mediador, possibilitando mais autonomia dos alunos e, no seu planejamento, também perceber qual o melhor momento para a aula expositiva ou uma aula mais autônoma. Então, os mecanismos envolvidos no processo de aprendizagem e a reflexão sobre os desafios impostos pelo mundo contemporâneo. O avanço na compreensão dos mecanismos envolvidos no processo de aprendizagem e a reflexão sobre os desafios impostos, né, indicaram a necessidade de considerar concepções mais sistêmicas e complexas, no que se refere à construção do conhecimento e à formação humana. Então, nessa direção, os currículos transcenderam a mera seleção dos conteúdos a serem ensinados para instituir princípios que orientassem a intencionalidade do tratamento pedagógico e promovessem a formação de um sujeito capaz de intervir em seu meio social, de acordo com a nossa BNCC. Então, o ensino híbrido, ele vem qualificar cada vez mais a prática docente, a importância do feedback, da avaliação processual, do diálogo realizado com os alunos. Então, a abertura dos professores é muito importante nesse processo, para a observação, o entendimento que cada um possui, né, um ritmo de aprendizagem e a personificação é essencial. Para tanto, foi preciso também conceber metodologias coerentes com tais proposições, isto é, que superassem a transmissão mecânica de conhecimentos e a formação tecnicista em direção a praxis pedagógica com vistas à formação de um sujeito ético, reflexivo e humanizado, também de acordo com a nossa BNCC. Pode passar. Isso. Agora, a doutora Lucy Ferraz vai nos falar um pouquinho no vídeo, currículo, protagonismo e tecnologias digitais, como lidar com o currículo no retorno às aulas presenciais, como iremos trabalhar o currículo com as tecnologias digitais e quais outros aspectos devemos levar em consideração para construir tudo isso. Olá, eu sou Lucy Ferraz de Mello, sou doutora e mestre em Comunicação e Educação e sou especialista no uso de tecnologias digitais nos espaços educativos.
Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que ele começa a ser pensado e começa a ser refletido agora quando nós estamos pensando no retorno do isolamento social. O que é isso? Como é que eu vou trabalhar o currículo com essas tecnologias digitais, né, da minha instituição? E aí, nós temos que começar a pensar a partir de uma série de outros aspectos, né? Então, a primeira questão que é importante lembrar é que a nossa BNCC, recentemente publicada, ela está toda estruturada a partir das competências. E aí, muitas vezes, existe uma dificuldade em entender o que é a operacionalização das competências. Então, quais são os elementos que precisam ser considerados nessa operacionalização? Então, eu preciso trabalhar com os conhecimentos teóricos sobre um determinado componente curricular, eu tenho que promover exercícios de aproximação desse conhecimento teórico com a aplicação prática dele para trabalhar as habilidades sobre esses conhecimentos, eu tenho que trabalhar muito a atitude de aplicar, de fazer esse exercício de teoria e prática e sempre considerando valores. Então, esses 4 elementos, conhecimento teórico, habilidades práticas, atitude e valores, são os elementos estruturantes para que eu trabalhe as competências. Por que isso é importante de lembrar? Porque quando nós vamos trabalhar os currículos, tá? Isso aí tem que ter claro no currículo. Por isso que hoje, na legislação de formação de professores, nós temos uma parte voltada a esse conhecimento teórico ainda dos componentes curriculares e uma parte voltada à prática, que essa vem sendo deixada num segundo plano. E aí entram os tipos de currículo. Por quê? Porque é como nós estamos estruturando. Eu tenho conversado com pessoas de vários níveis de educação, desde educação infantil, fundamental, médio, superior, inclusive corporativo, e eu tenho ouvido pessoas renomadas que falam que quando a gente começa a falar do que eu chamo de currículos diferenciados, que é muito conhecido como currículos ocultos, eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que quando é oculto, a palavra ela tem poder. Então a gente acaba não olhando, e eles são currículos diferenciados, porque nós temos que olhar para essas diferenciações, porque isso implica mudança de atitude, implica mudança de modelo mental de cada um, tá certo? Enquanto nós não olharmos para a clareza disso, nós não vamos modificar a nossa prática. Então, eu chamo de currículo diferenciado. E aí, o mais conhecido e o mais praticado é o currículo padrão, que nós chamamos, né? É o currículo conteudista, voltado só para esse conhecimento teórico, ou seja, ele trabalha majoritariamente só esse elemento do conhecimento teórico e deixa relegado ao segundo plano, inclusive no superior, essa parte prática, essa aproximação, essa aplicação, que o Dewey chamava de experiência educadora. Tá certo? Mas, quando nós vamos ver, nós já temos, a partir de alguns autores, outros tipos de currículo, quais sejam o de conexões, o currículo de práticas propriamente dito e o currículo personalizado. O que é esse currículo de conexões? É o currículo quando você trabalha esses conteúdos todos a partir da interdisciplinaridade, é quando você consegue estabelecer uma conexão, por isso currículo de conexões, entre os diversos componentes curriculares e você trabalha eles de maneira interdisciplinar. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, isso não reflete já um currículo de práticas, porque você pode trabalhar essa interdisciplinaridade, essa conexão, sem necessariamente fazer aproximação com a prática. Então, isso precisa estar claro. E aí, quando nós vamos para o currículo de práticas, aí nós estamos trabalhando o quê? Os tipos de participação, de como esses alunos vão estar trabalhando nas atividades de maneira a, de fato, trabalhar uma série de habilidades, tá certo? De aplicação desses conhecimentos teóricos, para que, de fato, eles desenvolvam essas habilidades e aí, lógico, consequentemente, trabalhando de forma mais consistente e enriquecedora
esses processos de competências, de desenvolvimento de competências. Então é importante deixar isso claro, porque muita gente, inclusive, acha que habilidade é sinônimo de competência, e não é. Habilidade é um elemento necessário de ser trabalhado na operacionalização da competência. Tá certo? Então isso é outra coisa. E o personalizado, né? Nós estamos falando, eu já vou resgatar um pouco essa coisa do tipo de participação, né? Mas o personalizado, o que que é? Quando você, exatamente por ter as tecnologias, então você está falando de uma modalidade de ensino que hoje nós todos estamos vivendo, que é a educação híbrida. Na verdade, hoje nós já temos especialistas na área, como a professora Eliane Schlemmer, de lá da Unicinos, que ela fala em educação digital já, nem se fala mais em modalidade de ensino híbrido, porque o ensino híbrido era uma modalidade, vamos dizer assim, intermediária, né, entre a educação presencial e a educação à distância, e aos poucos isso já está se tornando uma educação digital, isso já está migrando, né, então, mas resgatando esse conceito anterior de ensino híbrido, ele é uma modalidade, tá certo? E aí, quando você opta por um currículo personalizado, em trabalhar um currículo personalizado, que é porque você tem, por parte do ensino híbrido, o registro das atividades do seu aluno e do desempenho, do processo de aprendizagem dele, você consegue ver quais são as deficiências dele, então você define ações de maneira a fortalecer essas deficiências. E aí, não necessariamente vai ser metodologia ativa. Eventualmente, o que ele precisa é de mais uma aula explicativa, expositiva sobre um determinado tópico. Ele precisa fazer atividades repetitivas para reforçar um determinado conhecimento, ou seja, o mesmo currículo personalizado, ele pode ser trabalhado a partir de diferentes metodologias. Então, por isso que é importante nós separarmos vários conceitos aí. Voltando para o currículo de práticas, para aproximar da questão do protagonismo, o protagonismo é outra questão. Porque muitos de nós sabemos o conceito de protagonismo, mas nós não sabemos operacionalizar esse conceito. É uma coisa muito curiosa, parece até bizarro, mas é o que acontece. Outro dia eu estava numa formação, inclusive de corporativo, e as pessoas falavam, não, mas o protagonismo você olha para o verbo de ação dele, que é o quê? É a prática, tá certo? Qual tipo de participação que esse aluno, que esse jovem, que essa criança está tendo? Será que ela está tendo uma participação mais ativa ou menos ativa? E aí, ativo é um termo muito, eu costumo dizer, elástico, porque cada um tem um conceito de ativo diferente. Então, por isso que nós temos dois autores que trabalharam muito detalhadamente os tipos de participação que podem ser observados para crianças e jovens, e acaba sendo para os adultos também, se nós pensarmos que os modelos mentais são formados na infância e adolescência. Então, quando você vai para a idade adulta, a gente carrega esse tipo de participação, e dependendo do tipo de participação a qual esses alunos foram expostos, vão ser as atitudes deles. Então, como é que a gente trabalha esse currículo de prática? Olhando para o tipo de participação e qual é o comando que nós estamos dando nas atividades que nós apresentamos. Então, se eu estou dando um comando de um tipo de participação muito mais passiva, em que ele cumpre uma atividade, ele pode até operacionalizar aquilo, mas ele está cumprindo a atividade, ele está seguindo exatamente o roteirinho que eu passei. Então, eu estou trabalhando a participação dele de uma forma muito simplificada. Agora, quando eu começo a pedir para ele fazer reflexões, para ele fazer o planejamento, mas ele instituir qual tipo de planejamento que ele vai fazer, considerando algumas premissas básicas, qual tipo de tema que ele vai escolher, porque quando ele tem aderência ao tema, ele vai se dedicar mais, qual o processo avaliativo, que tipo de atividade eu vou fazer, que tipo de metodologia nós vamos adotar. Quando a gente começa a crescer e dar mais possibilidades de criação e de experimentação para esse aluno, o que nós conseguimos? Nós trabalhamos outros processos de aprendizagem mais até enriquecedores. De novo, eu quero reforçar
que não se trata de substituir tudo por esses processos e deixar de lado os repetitivos, as aulas expositivas. Não, mas é de integrar, porque lembrem-se que as competências, elas precisam dos 4 elementos e não só de um. Por isso que nós precisamos ter um enriquecimento das metodologias e as tecnologias podem propiciar isso. Então, na volta desse processo, seria interessante olhar para os nossos currículos. O que tem ali e como é que nós podemos trabalhar de forma a enriquecer todos esses processos. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Como podemos definir a personalização do ensino? Reconhecendo que atualmente as diferenças nos interesses e estilos de aprendizagem por meio das tecnologias disponíveis, é possível aplicar uma personalização das experiências de aprendizagem de novas maneiras. A doutora, novamente, Lucy Ferraz de Mello, conversará conosco sobre alguns conceitos dentro das metodologias ativas e protagonismo na educação. O que há de novo, né? O que dizem os educadores brasileiros e estrangeiros sobre o tema? Vamos lá? Olá, eu sou Lucy Ferraz de Mello, sou doutora e mestre em Comunicação e Educação e especialista em tecnologias digitais nos espaços educativos. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre as metodologias ativas, protagonismo e o uso das tecnologias na educação. Fazer um apanhado de qual é a relação entre tudo isso. Vamos começar pelas metodologias ativas. Tem muita gente que fala que esse conceito, essa proposta é nova, ela tem uma série de premissas, enfim. Na verdade, o termo eventualmente é novo, né? Porém, quando nós vamos olhar as características das metodologias ativas, inclusive se nós pegarmos algumas das sistematizações das metodologias e das estratégias que estruturam essas metodologias, nós vamos perceber alguns pontos comuns. Tá certo? E é daí que nós vamos tirar o que é, de fato, uma metodologia ativa. Então, uma das coisas que as pessoas costumam dizer é que a metodologia ativa, ela tem que considerar o aluno no centro do processo de aprendizagem e que tem a ver com o protagonismo, tá certo? E que ela tem que ter autonomia. E é importante ela experimentar uma série de ações, de atividades, de vivências, tá certo? Então, se nós formos recuperar os autores, né, da educação a partir dos quais nós temos estudado os processos de educação e desenvolvido vários dos processos didático-pedagógicos ao longo de séculos, nós vamos perceber o seguinte, que as premissas das metodologias ativas, elas nos remetem às ideias de Dewey, que são do final do século XIX e começo do século XX. Tem questões de processo em Piaget, tem questões das relações com o ambiente do próprio Vygotsky, tem a questão da espiral de aprendizagem do Brunner, que ele se baseia exatamente em Vygotsky e em Piaget. Tá certo? Mais do que isso, nós vamos chegar exatamente nos estudos do Hart e do próprio Antônio Carlos Gomes da Costa sobre protagonismo. Então, é disso que eu quero falar. Então, o que o Dewey falava? O Dewey falava que para que você consiga desenvolver nas crianças e jovens um processo de aprendizagem consistente e que realmente isso aí seja focado no sentido de formar um cidadão, que esse é o papel da escola, formar um cidadão, é que você trabalhe experiências educativas. O que são essas experiências educativas? Que nós consigamos a partir dos componentes curriculares, dos conteúdos, das competências que nós temos que trabalhar em cada componente curricular, que isso seja aproximado à sua prática no dia a dia da vida desse aluno, para que ele consiga fazer essa reflexão, esse exercício, que essas práticas que nós estamos propondo aos alunos tenham em alguns momentos exercícios de aproximação desses conceitos teóricos que trabalham, que compõem, né, as competências desses componentes curriculares
as práticas, a aplicação prática do dia a dia dessas crianças e jovens para que eles consigam, de fato, compreender a importância da aprendizagem sobre esses tópicos, tá certo? E aí, então, o que ele fala? São esses exercícios de experimentação, são esses exercícios de aproximação da aplicação prática desses conceitos teóricos que vão trabalhar o que ele chamava de experiência educativa. E no caso do próprio Piaget, ele falava desse processo, que é por isso que nós temos que olhar para esse processo para ver, né? É quase como, fazendo uma analogia com um desenho de um labirinto, nós temos a entrada e a saída. Mas isso resolve? Não. Nós temos que olhar para esse processo de aprendizagem, essas aproximações e distanciamentos, tá certo? A mesma coisa quando nós vamos olhar para como o George Hart e o Antônio Carlos Gomes da Costa, eles olham para esse processo de protagonismo juvenil, eles também, quando eles foram estudar, eles perceberam que isso depende, trabalhar o protagonismo depende do verbo de ação do conceito de protagonismo, porque muitos de nós sabemos o que significa protagonismo, que é colocar a pessoa no centro do processo, ela atuando ativamente e tudo mais. O que é atuar? É o participar. Então, o George Hart, ele definiu 8 tipos de participação que podem ser solicitadas das crianças e jovens, que não necessariamente são, alguns desses tipos de participação, são do tipo protagonista, mas elas são importantes, tá certo? E aí, quando Antônio Carlos Gomes da Costa ele foi trabalhar essa proposta do Hart aqui no Brasil, ele foi estudar a aplicação dessa proposta, a validação, ele descobriu que aqui no Brasil precisaria de mais 2 tipos de participação. Então, ele compilou 10 tipos, e isso foi validado pelo Hart por um motivo. A autoestima da criança e jovem brasileiro, ela é muito baixa quando não é inexistente. Então, o que acontece com isso? Nós temos muitas vezes que trabalhar as participações dessas crianças e jovens, dando um passo atrás, para que, a partir daí, ela comece a entender que aquilo é para ela, que é uma coisa que ela gosta, que ela gostaria de participar, porque muitas vezes ela não quer nem participar porque ela acha que aquilo ela não tem direito, porque ela é menos que nada. Então, você vai trabalhando esses critérios de esses tipos de participação, como o Hart e o Costa colocam. E quando nós olhamos para esses tipos de participação, à luz da própria metodologia ativa, nós vamos percebendo que muitas vezes, tá? Quando nós definimos uma atividade, descrevemos e propomos uma atividade para os nossos alunos, em que nós pensamos que eles estão sendo protagonistas, na verdade, nós temos a preocupação de descrever tanto essa atividade, de dar tudo tão esmiuçado, que ao fim e ao cabo, o que acontece? Eles só estão cumprindo a atividade. Eles não estão sendo protagonistas, eles não estão tendo uma participação do tipo que eles podem planejar, que eles podem refletir, que eles podem tomar decisão, que eles podem criar alguma coisa. Na verdade, nós estamos pedindo para que eles cumpram a atividade. Então, muitas vezes eu já vi propostas de projetos, de aprendizagem por projeto, aprendizagem por resolução de problemas, em que pese que, em teoria, sejam metodologias ativas, tidas como ativas, na verdade, na prática, o professor ele fala assim, olha, então, nessa aprendizagem por projeto, você vai ter que fazer isso, ele só tem que preencher, né? Então, ele acaba esvaziando o princípio da metodologia ativa, que é colocar esse aluno como protagonista, porque, na verdade, ele coloca o aluno para cumprir tarefa. Então, você vai ter que fazer esse tópico, vai ter que fazer esse, preenche isso, e me entrega o relatório. Então,
é importante nós olharmos para o tipo de participação que nós estamos prevendo para esse aluno, mas não só isso, nós temos que olhar para o comando que nós estamos dando, né? E para os tempos que nós estamos pensando para essa atividade, porque dependendo dos tempos e do comando, é o que eu falei, ele vai cumprir a atividade. Então, é interessante nós pensarmos isso na nossa aula remota, né? Então, quando nós colocamos a tecnologia a serviço da educação, principalmente agora nesses processos e mesmo depois quando voltar ao normal, nós temos que ver assim que a tecnologia ela nos permite um registro muito maior desse processo, né? Então, nós temos que pensar também qual o tipo de comando que nós temos que dar para esse aluno para que ele de fato planeje, que ele tome decisão, que ele avalie, que ele se autoavalie, que ele possa avaliar o colega, que ele possa colaborar, que ele possa fazer gestão do conhecimento junto com os colegas. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso para que, de fato, a gente consiga que a metodologia ativa ocorra. E aí, com isso, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a criar as nossas próprias metodologias ativas. Nós começamos a sair daqueles modelos sistematizados, prontos, que eles são excelentes, mas muitas vezes eles não cabem na nossa prática. Então, quando nós entendemos qual é a lógica da metodologia ativa, que ela está intrinsecamente ligada a esses tipos de participação que levam ao protagonismo e ao tipo de comando que nós estamos dando, nós começamos a entender como de fato nós podemos trabalhar a metodologia ativa em sala de aula, principalmente agora, e inclusive agora, na educação remota com o uso de tecnologias, tá ok? Era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigada. Muito bem. Como vimos, a personalização refere-se ao ensino ajustado às necessidades de aprendizagem e adaptação, né, às preferências e aos interesses específicos de diferentes alunos. Então, os objetivos e o conteúdo da aprendizagem em um ambiente de ensino personalizado, bem como o método e o ritmo, variam, né? Então, portanto, a personalização ela engloba diferenciação e individualização. Então, com as abordagens centradas no aluno, que fazem parte da base que criou o conceito atual da personificação, né? Personalização na sala de aula, e pode abranger todas essas ideias e muito mais. Com a dedicação dos alunos e a transformação da educação, movendo a centralidade do processo de aprendizagem para o próprio estudante. Portanto, então, a personalização do ensino está relacionada ao protagonismo e à responsabilização dos alunos para atividades como, por exemplo, elaborar pesquisas, aplicarem conhecimentos, darem sentido prático ao que aprenderam, né? Então, cada um tem necessidades e interesses específicos ao seu estilo de aprendizagem. Então, a personalização do ensino é uma abordagem que leva em consideração ritmos diferentes, formas, né, mais propícias para estimular o aprendizado de cada um. Então, não podemos esperar que todos os alunos aprendam exatamente da mesma maneira ou no mesmo ritmo. E implementar o ensino personalizado oferece a todos a oportunidade de aprender em seu próprio ritmo e da maneira como for mais eficiente, né? Onde os alunos trabalham diretamente com os professores para determinar objetivos de aprendizagem a curto e também a longo prazo. Então, com isso, desenvolvem mais autonomia, né, diante do seu processo de aprendizagem, e o professor consegue orientar um ensino mais direcionado. O aluno consegue conectar a aprendizagem com seus interesses, os seus talentos, suas paixões, aspirações, seu projeto de vida, né, participa ativamente da concepção da aprendizagem e se desenvolve de forma ativa com os componentes do seu aprendizado. Então, é tudo isso, né, que estimula também o desenvolvimento das habilidades, por exemplo, né? Envolver-se também na autoavaliação ajuda a desenvolver habilidades autorreflexivas, determinar as atividades de aprendizagem também mais alinhadas ao seu jeito de aprender. Há, portanto, então, diversos caminhos e estratégias para aplicar o ensino personalizado. Nós vamos apresentar aqui 4 dicas de como aplicar a personalização no ensino, né, que pode ajudar no desenvolvimento
da abordagem ideal na sala de aula. Então, vejamos aqui. O primeiro, vamos falar da preparação de professores para a personalização do ensino. Então, é essencial que os professores, compreendam como avaliar os interesses, os pontos fortes e as necessidades de cada aluno, devendo entender o processo, os métodos, a avaliação, a tecnologia e os objetivos envolvidos, né? Sendo capazes de orientar seus alunos corretamente em seu próprio processo de aprendizagem personalizado. O segundo é a mudança de mindset. Quando falamos de mindset, nos referimos a características da mente humana, né, que vão determinar os nossos pensamentos, comportamentos e nossas atitudes. Então, a personalização do ensino requer mais do que apenas o método adequado ou a tecnologia certa, requer mudança de mentalidade. Então, como já disse, o ensino personalizado é centrado no aluno e todos têm a oportunidade de aprender e ensinar. Então, a dinâmica convencional deve ceder espaço para que o aluno consiga assumir esse protagonismo ativo. O terceiro ponto é a tecnologia como facilitadora. Então, uma boa maneira de viabilizar a personalização do ensino e promover formas híbridas, né, de educação é utilizar a tecnologia para além dela conectar, é envolver os alunos, permitindo maior tempo de interação, possibilitando que os professores invertam, né, as aulas, invertam as salas de aula também e consigam apoiar mais os alunos em suas dúvidas e projetos que eles trabalhem em seu ritmo do modo mais eficiente. Por si só, a tecnologia não personaliza o ensino, mas, né, com a combinação certa de tecnologia e metodologias ativas, o espaço, né, se torna multifuncional e é possível criar experiências centradas no aluno. Por exemplo, o uso de sistemas de aprendizagem baseados em jogos, nós veremos a seguir com a PCNP Ellen, ela vai nos apresentar, né? A aprendizagem baseada em jogos, ela vai permitir que os alunos aprendam em seu próprio ritmo individual e se divirtam enquanto fazem isso. E o resultado, claro, ele logo vai aparecer, né? E o 4, metodologias ativas e ambientes flexíveis. Também estão no centro da aplicação da personalização do ensino as metodologias ativas. Elas possibilitam que o aluno se expresse e assuma protagonismo, né, o seu protagonismo, do seu aprendizado com uma mediação eficiente dos professores. Então, os ambientes flexíveis, eles irão ajudar a criar um espaço mais propício ao diálogo, à colaboração, permitindo que os alunos possam facilmente passar de trabalhos individuais para grupos e para apresentações de ideias. Assim, os alunos e professores vão também conseguir redefinir formas de apropriação de espaço, do tempo e dos recursos da sala de aula a favor da personalização do ensino e da efetivação da aprendizagem. Isso, então vamos dar sequência à apresentação da Yolanda com uma dinâmica realizada no WordWall. Então, professores, nesse momento, vamos relaxar um pouquinho e participar da dinâmica. Vocês podem realizar a leitura pelo QR Code ou acessar o link. Como nós sempre falamos, algumas vezes o aluno não tem condições de utilizar uma tecnologia para acessar o link ou realizar a leitura do QR Code. Então, aqui nós temos uma outra maneira de trabalhar com a metodologia ativa. Vamos tentar realizar essa atividade? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que são metodologias ativas e como desenvolvê-las. Nós temos aqui a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Se vocês verificarem nessa pirâmide, fica muito claro que somente a aprendizagem ativa faz com que o aluno aprenda de forma mais adequada. Olhe lá, se ler, quando eu leio, eu aprendo só 10%, quando eu escuto, somente 20%, quando eu vejo, 30%. Quando eu vejo e escuto, 50%. Então, será que nós queremos dos nossos alunos apenas esse 50%, que faz parte daquela nossa aula,
expositiva, lendo, explicando, sem interação alguma? Porque olha só, quando o aluno interage com aquilo que ele está aprendendo no momento, olha lá, ele consegue aprender 70% discutindo com os colegas, 80% fazendo aquilo que ele aprendeu e 95% ensinando. Então, fica muito claro que os métodos mais eficientes são esses das metodologias ativas, onde o aluno tem a oportunidade de participar de forma ativa. Então, metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida. Então, aqui nós temos o Vassic e Moran, na página 41, vocês podem acessar todo esse material na nossa bibliografia também, nas referências. Então, vamos falar um pouquinho. A gente pensa em metodologia ativa como algo moderno, e na verdade não é. Se nós lembrarmos que desde os anos finais e no ensino médio, que nós realizávamos, por exemplo, pesquisas em grupos, trabalhos em grupos, às vezes não eram realizados da melhor forma possível. Eu me lembro que alguns grupos simplesmente separavam as tarefas, olha, você faz isso, você faz aquilo, eu faço aquilo, e juntava tudo depois. Mas, nesse juntar tudo depois, existia esse processo de ver se aquilo se encaixava ou não. Então, isso também faz parte da metodologia ativa. Então, não é uma novidade. Mas tem coisas dentro desse processo das metodologias ativas que vão fazer com que o aluno consiga incorporar melhor aquilo que ele aprendeu. Olha lá, o uso das metodologias ativas, eles contribuem também para o desenvolvimento de competências. Quais são essas competências? O pensamento crítico, quer dizer, ele não vai ser um aluno levado somente pelo senso comum, ele vai conseguir decidir aquilo que é melhor ou não para ele. A responsabilidade, porque quando eu trabalho com uma equipe ou com uma dupla, eu sou responsável por uma parte desse trabalho. Então, eu não posso simplesmente me ausentar, não fazer, não é? Continuar com a mochila fechada no fundo da sala, porque as metodologias ativas não funcionam dessa forma. Aprendo também a trabalhar em equipe. Para algumas pessoas é muito difícil esse contato, esse trabalhar em equipe. Então, é uma coisa que precisa ser, sim, monitorada, modificada. E a independência, e também ele consegue, trabalhando as coisas da forma que ele achar mais adequada. Por exemplo, eu consigo saber que eu posso fazer aquilo sozinho ou junto com outra pessoa. Olha que interessante. Isso significa que vai desenvolver lá, contribuir para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional também dos estudantes. Olha lá, nós vamos ter o desenvolvimento de soft skills. O que são soft skills? É um termo em inglês, né, utilizado para se referir a habilidades emocionais, comportamentais e sociais dos indivíduos. Então, quando eles trabalham em grupo, eles conseguem ter eles vão trabalhando de forma a ter uma atitude mais positiva, a ser mais flexível, a ser resiliente, novamente o pensamento crítico, a comunicação, a criatividade e a liderança. Esses são os soft skills que são desenvolvidos pelas metodologias ativas. Nós temos também o sentimento de protagonismo, porque ele tem que iniciar o trabalho, ser autônomo, estudar sozinho. Ele tem que ser proativo e confiar também na sua equipe e no próprio trabalho. E nisso eles conseguem desenvolver melhor a capacidade de resolução de problemas. Vocês perceberam a quantidade aí de competências e habilidades que o aluno desenvolve a partir do momento que ele é ativo e responsável pela própria aprendizagem? É muita coisa. Então, vamos dar uma olhadinha nas características dessas metodologias ativas.
Como eu falei, não é nenhuma novidade, nós já trabalhamos as metodologias ativas, mesmo que não utilizássemos esse nome. E vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são essas características, então? A ação, o praticar, o fazer. Muitas vezes, sentar e estudar é uma ação. Então, a gente pensa assim, em ação somente como no laboratório de química, vou lá misturar as fórmulas. Não é só isso. Sentar, estudar é uma ação. Autonomia, eu ser autônomo, independente, saber que eu preciso estudar mais que o meu colega determinados assuntos, não é? O estudo, a problematização. Quando a gente tem um problema para resolver, o cérebro fervilha respostas. Muitas vezes nem sempre tão adequadas, por isso que a problematização ela acontece antes da reflexão. E aí, com a reflexão, eu consigo discernir aquilo que será melhor para a resolução do problema ou não. Temos também o trabalho em grupo, os alunos trabalhando ali em equipe, trocando ideias e refletindo sobre o problema. A pesquisa, realizar pesquisas, porque nem sempre, diante do senso comum que eu tenho entre os meus colegas, conseguiremos resolver esse problema. Então, às vezes, a resolução do problema exige uma pesquisa mais aprofundada. E o diálogo, os alunos sempre conversando, trocando ideias, para verificar qual é a melhor resolução para o problema. E nesse processo, nós já falamos sobre isso, mas aqui temos mais alguns exemplos do que é desenvolvido, tá? Desenvolvemos autonomia, aptidão em resolver problemas, colaboração, senso crítico, confiança, protagonismo, uma aprendizagem mais envolvente, né? Um aprendizado envolvente, a empatia e a responsabilidade e participação. Vocês perceberam que o desenvolvimento disso é muito importante, eu saber me colocar também no lugar do outro. Todas essas competências e habilidades, elas também se relacionam com o socioemocional, que é muito difícil para algumas pessoas esse trabalho. Então, não podemos pensar que os nossos alunos são uma equipe homogênea, não é, eles são heterogêneos. Então, para alguns, um determinado trabalho funciona melhor do que para outros. Nós temos aqui uma das primeiras consideradas metodologias ativas, que é a sala de aula invertida. Existe um equívoco muito grande em pensar que na sala de aula invertida o aluno vai dar aula. Não é bem isso. Não é dessa forma. Então, vamos verificar como que é o processo, as etapas da sala de aula invertida e como que eu posso flexibilizar essas etapas para que elas se encaixem melhor ao perfil dos meus alunos em sala de aula. Olha, antes das aulas, então, os alunos estudam os conteúdos propostos e respondem questões. Só que antes disso, o professor já preparou o conteúdo, já acompanhou a participação e planejou as atividades. Então, o professor ele é a ferramenta-chave das metodologias ativas. A gente fala metodologias ativas, o aluno estuda sozinho. Não é bem isso, perceberam? O professor vai preparar primeiro tudo aquilo para depois o estudante realizar as atividades. Durante a aula, como que funciona? Olha aí, nós temos podemos fazer a problematização, depois realização da atividade, esclarecer dúvidas e uma breve aula expositiva. Perceberam que aqui existe uma sequência que eu posso modificar dependendo do meu objetivo. Depois das aulas, os alunos finalizam aí as atividades e revisam os conteúdos e o professor avalia e prepara a próxima aula, digamos assim, de acordo com aquilo que os alunos conseguiram aprender. É interessante que a avaliação, ela é sempre a avaliação daquilo que foi aprendido ou não.
e não somente aí como uma forma de colocar notas para esse aluno. Temos também as etapas da aprendizagem por pares. Então, nós temos ali uma breve exposição do assunto, o professor faz ali uma breve exposição, faz um teste conceitual com votação dos estudantes. Isso aqui pode ser feito lá por aquelas ferramentas que nós mostramos para você aqui no começo, dinamicamente. E aí, se eu tenho uma rede de acertos menor que 30%, eu vou precisar revisar esses conceitos. Se eu tenho uma turma que acertou de 30% e 70%, esses sim realizarão discussão em pares e uma nova votação, até que nós conseguimos alcançar aí 70%, realizar uma explanação e depois ir para o próximo tópico. Perceberam? Olha, tudo em sequência. A gente consegue sempre nesse processo de avaliar aquilo que foi assimilado ou não. Temos também o esquema de rotação por estações de trabalho. Essa daqui é uma das minhas preferidas, porque olha que interessante. Tem a aprendizagem com o professor, depois atividades colaborativas e depois aprendizagem online. E os alunos não precisam estar ao mesmo tempo na mesma atividade. Então, eu consigo ter esse processo, dependendo da estrutura da minha escola, principalmente quando a gente consegue juntar, agora na pandemia isso não é possível, mas nós podemos juntar 2 turmas e 2 professores para acompanhar essas atividades, até 3, e trabalhar também uma atividade interdisciplinar. Isso funciona muito, principalmente quando a gente pensa em projetos. Aqui nós temos também o esquema de aprendizagem baseado em problemas. Então, nós temos aqui o problema, os alunos realizam trabalho em grupo ali, expondo as ideias, realizam o estudo individual, porque os alunos já começam a perceber, por meio dessas metodologias ativas, que para a resolução de problemas, nós não podemos utilizar o senso comum. Então, é necessário um estudo. Depois, a troca de informações entre a equipe e, por último, a solução do problema. Temos também o esquema de aprendizagem baseado em equipes. Isso é extremamente importante na nossa sociedade atual, porque quase todas as empresas utilizam formas de trabalho muito parecidas com as metodologias ativas. Olha lá, a preparação em casa, então os alunos realizam estudo prévio, entrevistas, questionários já preparados anteriormente pelo professor. A garantia dessa preparação em sala, como que ela acontece? Tem um teste individual, um teste com a equipe, uma apelação, feedback do professor. Então, de alguma forma, esses alunos serão monitorados se houve realmente essa preparação. E, por último, a aplicação de conceitos em sala. Os alunos iniciam a resolução de problemas, o estudo do caso ou a apresentação de soluções. Tudo vai depender do seu objetivo com a sua aula. Lembre-se que nenhuma estratégia aqui é extremamente fixa. Você pode flexibilizar bastante a forma como os seus alunos aprendem. É interessante também, antes de eu entrar aqui na estratégia gamificada, que a gente entenda a metodologia ativa não somente como se o aluno fosse cumprir etapas de aprendizagem, não é isso. Ele não é um mero cumpridor de etapas, ele participa das etapas, é muito diferente. Ele é protagonista no processo aí de cada etapa. E é preciso que o professor dê essa autonomia ao estudante. Aqui na estratégia gamificada, muito se fala sobre falta de tecnologia e da impossibilidade da realização das metodologias ativas. Mas vocês vão perceber que não necessariamente a gente precisa ter tecnologia para trabalhar com estratégia gamificada. Olha lá,
A primeira parte, ele fala um pouquinho sobre o professor definir a estratégia das aulas e começar a trabalhar com conteúdos específicos para cada aula. Só que nesse momento, ele vai unificar áreas do conhecimento, ele pode trabalhar de forma interdisciplinar com uma ou mais áreas em formas de jogos. Então, jogos não necessariamente eles precisam estar ali no videogame, no computador, no celular, não. Olha só, você pode espalhar pistas pela escola, por exemplo, sobre o assunto, utilizando QR Code, se os alunos tiverem celular. Se eles não tiverem, podem ser papéis com as pistas. Então, nós conseguimos utilizar outras técnicas, basta ter o desejo aí de fazer com que a aula seja mais nessa sintonia de movimento. Depois, vocês podem criar personagens ou avatares dos alunos ou da obra que estiverem em estudo, fica a critério dos seus objetivos. Podemos também estabelecer roteiros a serem cumpridos, só que eles vão decidir como que eles irão cumprir. Essa é a diferença entre a metodologia ativa e aquilo que a gente manda que somente que eles cumpram, né? Já dou tudo pronto. Cada etapa está pronta, ele não tem que pensar em nada. Então, aí não é metodologia ativa, não é? O professor tem que preparar sim, mas tem que deixar espaço para que o aluno pense e atue dentro da metodologia. E aí o professor vai acompanhar os alunos pela escola, verificar o que eles conseguiram montar, e no final da atividade é preciso promover um momento de reflexão com os alunos sobre o que foi aprendido, se foi mais legal dessa forma, se a turma gostou da metodologia, porque a opinião deles é o mais importante. Não é? Se eles aprenderam melhor, se eles gostaram, se eles se sentiram satisfeitos com aquela atuação. Aqui nós temos algumas referências para vocês, depois vocês podem acessar, fazer outras leituras. E nós encerramos a nossa explanação aqui, né? Eu acredito que vocês tiveram a oportunidade nesse momento, né, Yolanda? De aprender um pouco mais com as metodologias ativas, até nós mesmos, porque tem algumas coisas ali que a gente pode modificar, que a gente pode... É igual fazer bolo, né, Iô? A gente vai fazer o bolo, peraí, o bolo vai 4 ovos, será que se eu fizer com 3 dá certo? A gente tenta, não tenta? É verdade. Então, não existe uma receita pronta aqui, não. A gente só deu algumas ferramentas para que vocês possam trabalhar com as atividades aí com os seus alunos. E como eu disse, é essencial, né, que os professores compreendam, né, os pontos fortes dos alunos, né, entender o processo, as metodologias, né, essas metodologias aí que nós acabamos de passar para vocês, e as avaliações e as tecnologias e objetivos envolvidos, né? Porque todos os alunos são capazes, né, de desenvolver seu próprio processo de aprendizagem, que é o processo de aprendizagem, né, personalizado. Isso, perfeito, certíssimo. Então tá, pessoal, bom trabalho a todos aí, né? E até a próxima, então. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.